Antes de iniciarmos essa reflexão, eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Senhor, pedimos que nesse momento de reflexão na Tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, trazendo paz e esperança. No nome de Jesus. Amém. Há exatamente um ano, eu apresentei aqui uma mensagem intitulada The Breaking News das Boas Novas. E eu falava da emoção que seria, isso há um ano atrás, quando nós ouvíssemos a notícia de que a vacina contra o Covid havia sido desenvolvida e que funcionava e estava pronta para ser aplicada na população. Após um ano, a vacina contra a Covid foi realmente desenvolvida e em dezembro nós todos nos emocionamos ao ver a primeira pessoa sendo imunizada no mundo. E pensávamos que esse pesadelo já estava prestes a terminar. Mas a gente sabe que a produção de vacina não tem sido suficiente para a imunização em massa de todo o mundo. E hoje, infelizmente, assistimos uma segunda onda, ou até terceira onda, devastando alguns lugares, como o Brasil, onde o combate da pandemia é completamente desorganizado e precário. O nosso sentimento é o sentimento de angústia, misturado com ansiedade e expectativa de que isso possa melhorar, que possa mudar, e que ainda receberemos a boa notícia de que esse pesadelo acabou. Entretanto, esse não é o nosso maior problema, o maior problema do ser humano. A vacina contra o coronavírus está aí. Cedo ou tarde seremos todos imunizados e ficaremos livres deste mal. Mas a vacina só poderá nos livrar de uma morte antecipada causada por uma doença inesperada. Nós ainda temos que lidar com o maior problema da humanidade, ou seja, que somos seres humanos finitos e continuaremos presos nesse corpo mortal, que cedo ou tarde deixará de funcionar. Somos seres humanos contaminados com outro tipo de vírus, o vírus do pecado, que causa a morte espiritual. Nós precisamos de uma solução definitiva, não só contra a Covid, mas para esse problema do pecado. Uma solução para a nossa existência. E essa solução já nos foi enviada. Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. Só que, assim como no combate da pandemia do coronavírus, em que ainda nós nos deparamos com o negacionismo de alguns, com pessoas que não acreditam na vacina, que não respeitam medidas de proteção, mas que abraçam as teorias de especialistas de zap e que defendem soluções comprovadamente ineficazes contra o vírus, em relação a esse problema da morte espiritual, que Deus já nos deu a solução, Deus já nos enviou Jesus Cristo. Muita gente também é negacionista. Muita gente continua negando e rejeitando o amor de Deus demonstrado através de Jesus Cristo na cruz. Muitos continuam negando e rejeitando a cura enviada por Deus. Muitos continuam cegos diante do amor de Deus, acreditando nos especialistas de zap que moldam a espiritualidade de acordo com as suas próprias expectativas. Jesus Cristo, a cura, foi rejeitada também há mais de 2000 anos e continua sendo rejeitado hoje. Em um domingo como este, há muito tempo atrás, Jesus ele entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, acompanhado por uma multidão de peregrinos, dos quais muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos, e tantos os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, hosana nas maiores alturas. A profecia de Zacarias, tão esperada, finalmente se cumpria.
Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Era exatamente isso que estava acontecendo naquele primeiro domingo da semana de celebração da Páscoa judaica. O Messias havia chegado em Jerusalém. Mas Jesus não havia chegado em Jerusalém para resolver apenas o problema político imediato dos judeus que padeciam sob o domínio do Império Romano. Ele chegou ali, na Cidade Santa, para resolver o maior de todos os problemas da humanidade: a separação de Deus causada pelo pecado e, consequentemente, a morte física e a morte espiritual. Mas os líderes religiosos tiveram dificuldade de entender isso. O povo também teve. Eles queriam pães, eles queriam os milagres, mas não conseguiam enxergar o Deus encarnado diante deles. A maioria das pessoas não entendeu a dimensão da presença do Deus encarnado entre eles. E apesar da recepção calorosa daquele domingo, conhecido até hoje como Domingo de Ramos, na sexta-feira, Jesus foi preso e julgado. E diante de uma outra multidão que se aglomerava diante do seu julgamento, ele ouviu os gritos de crucifica-o, crucifica-o. O apóstolo João, em seu evangelho, descreve isso da seguinte maneira: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Como João deixa claro, nem todos os corações são receptivos à cura de Deus. Por isso, o negacionismo hoje continua gerando a morte espiritual e o pecado continua sendo um problema incurável para muita gente. Mas nem tudo está perdido. João complementa esse texto dizendo: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Assim como todos que recebem a vacina contra a Covid ficam imunizados, todos aqueles que recebem Jesus em seus corações serão curados. A cura para o maior problema da humanidade é receber Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador. Quando reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, e o recebemos como Senhor e Salvador, somos adotados como filhos de Deus. Na cruz, Jesus redimiu os nossos pecados. E na eternidade, teremos acesso à árvore da vida, cujas folhas têm o poder de curar. Com certeza, nós estamos aguardando ansiosamente o fim da pandemia e o fim desse coronavírus. E esse será um tempo de muita alegria, de alívio. Certamente teremos que reaprender a viver em sociedade. Precisaremos ser consolados por causa da dor, da perda que tivemos, daqueles que nos deixaram, mas nós iremos reconstruir as nossas vidas. Mas hoje nós já podemos comemorar uma outra cura, a melhor notícia de todas, que nós somos curados da morte espiritual. Que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para que todo aquele que o receber em seu coração seja feito filho de Deus. Eu sei que os dias hoje ainda parecem cinzas, mas se conseguimos enxergar com os olhos do coração aquilo que Deus tem preparado para nós, conseguiremos seguir em frente com fé e com esperança, pois Jesus já venceu o mal. O fim da história não é a morte, mas a vida eterna. Que nesse domingo de Ramos, que possamos celebrar o amor de Deus por nós. Mesmo que dentro de nossas casas, protegidos dessa pandemia,
Que possamos levantar os nossos ramos e os nossos louvores ao nosso Senhor, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu peço que o Teu Espírito aplique-a em nossos corações, no nome de Jesus. Amém.